tivemos aí o dado da Petrobras, que foi muito positivo, que a imprensa chamou de negativo de maneira bastante torpe, né, para se dizer o mínimo. O que está acontecendo? O governo está errando? O que está acontecendo, Conde, para mim é muito simples, eu já falei isso para você algumas vezes nos nossos debates. Está faltando disputa, está faltando polarização, está faltando enfrentamento. Eu estou me baseando num trabalho muito bem feito, analisando as pesquisas, do Walter Pomar, que está sendo publicado hoje em vários blogs, em vários sites aí. O problema todo é o seguinte: a nossa vitória foi por uma margem muito estreita. Nós tivemos o grande momento que foi a posse 8 de janeiro. E nós não estamos fazendo o enfrentamento e a disputa democrática. Nem a gente capitaliza publicamente o que o governo faz, nem a gente defende à altura o que o governo faz e proclama. Como, por exemplo, você pega a questão da Petrobras, a questão dos Yanomamis, a questão da política industrial, a questão do salário mínimo, a questão do aumento da renda do trabalhador. Você viu que a renda do trabalho cresceu 11,7%. É recorde. Então, 11,7%. Então, o que está faltando? Está faltando a gente fazer disputa para defender e disputa para capitalizar. Nós estamos com uma visão de governabilidade, paz e amor, mas só que tem um adversário que vai com tudo. Preparou o 25 de fevereiro. E naquela semana ele polarizou em relação à mobilização do 25 de fevereiro. Ele ocupou as redes, ocupou as mídias, ocupou a grande imprensa. E está faltando ao governo uma disputa mais certeira, com foco. Por exemplo, o Lula falou aquela declaração correta de solidariedade aos palestinos. Devia ter vindo um coro apoiando o Lula, assembleias, câmaras municipais, Congresso Nacional e por aí afora. A questão, por exemplo, da Petrobras, tinha que ter vindo em seguida líderes da bancada na Câmara e no Senado, o partido defendendo. Eu acho que deixa eu só, desculpa, só fazer um parêntese. Na verdade, o presidente do Senado, Jacques Wagner, falaram contra o Lula, criticaram o Lula também. Esse é o problema. Você cria uma confusão. Olha, a extrema-direita é ordem unida. Eles polarizam nas indicações para o Supremo, eles polarizam na questão da segurança pública, eles polarizam na mobilização contra a punição e defendendo a anistia. E nós, da esquerda, temos que polarizar. O governo construiu uma tática como se a governabilidade fosse num céu de brigadeiro, numa situação de paz e amor. E não é, Conde. A governabilidade, nas condições da crise, ela é uma governabilidade de enfrentamento e de disputa permanente. Eu não estou com isso dizendo que nós não vamos negociar. Tem que negociar. Mas a polarização e o enfrentamento antecede a negociação. Eu acho que está faltando uma postura mais ofensiva. O governo está com muitas ilusões porque fez uma aliança tão ampla que acha que vai ganhar todas. Não é bem assim. Como nós temos uma crise, nós temos que polarizar no quadro de uma radicalização da crise. Portanto, eu acho que o problema principal que as pesquisas indicam é este. Para governar nas condições de crise, nas condições de guerra, nas condições de extrema-direita, nós temos que defender posições claras. Não adianta ficar no muro, não adianta ficar no meio termo. Temos que ter posição clara e com argumentos, com fundamentos, com clareza. José Genuíno, que alívio ter o Genuíno para nos dar esses caminhos. Olha, eu quero dizer também uma coisa. Ontem foi a entrega do Oscar, né? E quem ganhou melhor filme estrangeiro foi o diretor Jonathan Glazer, diretor britânico. Que bonita a declaração dele, hein? E ele falou, né? Ele acabou de ganhar o Oscar, né? Ganhou o Oscar por um filme sobre o Holocausto. Comparou o Holocausto com o genocídio em Gaza, no palco do Oscar, para o mundo inteiro ouvir e ver, e a imprensa convencional vai esconder, já está escondendo isso hoje, né? Claro.
A grande mídia ocidental imperialista, que fala a única voz na Europa, nos Estados Unidos e aqui, e ela tem seus porta-vozes, seus eunucos, é a marcha batida. É a guerra de Israel contra o Hamas, é mistura antissemitismo com antisionismo, é a questão de esconder o massacre na faixa de Gaza, é criar uma espécie de assédio judicial para calar as vozes dos que estão solidários com o povo palestino. Portanto, essa mídia do pensamento único, ela certamente vai querer camuflar o discurso do que ganhou o prêmio da Academia de Cinema. Ô, Genuíno, agora me explica uma coisa que eu não consigo entender. Aliás, dizendo aqui para o pessoal que está nos assistindo, estamos com um público fantástico aqui, com muita audiência. Eu já vou ler os comentários que estão chegando aqui, tá, gente? Explica uma coisa. O Bolsonaro, o bolsonarismo é um campo que está acossado pela justiça, são muitas acusações, tudo que foi dito do Bolsonaro é fraude de cartão de vacina, é venda de joia que é caracterizado como crime, enfim, todos esses desmandos, ilegalidades, com os seus comparsas também. Como é que o PT, que é um partido que é o governo brasileiro, vai polarizar com uma quadrilha dessa? Não está errado, não teria que constituir um outro adversário, tipo a fome, o meio ambiente. Você tem razão, nós temos que polarizar, não é com essa quadrilha, nós temos que polarizar defendendo o programa democrático popular, defendendo as bandeiras para melhorar a vida do povo, defendendo o que nós estamos fazendo em relação aos povos indígenas, em relação ao salário do trabalhador, em relação à renda, tomar iniciativa mais clara na área da educação. Essa ideia de não revogar o ensino médio é um erro. O Camilo não revogou as escolas cívico-militar, e está aí o governador de São Paulo mandando um projeto, criando as escolas cívico-militar. E agora o Nicolas Ferreira, na comissão de educação. A questão da segurança pública. E a gente, às vezes, comete ingenuidade. Por exemplo, a comissão de educação não podia cair na mão do PL. A gente tinha que ter escolhido antes, podia ter escolhido antes da de saúde. Então, eu acho que está faltando foco na disputa, está faltando astúcia, audácia na disputa. Eu acho que as nossas bancadas estão muito acomodadas, a esquerda está meio acomodada e está faltando mais energia, mais vermelho, mais esperança, mais sangue na veia. É a minha maneira de ler. É claro que existem alguns indicadores que nós temos que levar em conta, porque a vida das pessoas, principalmente com esses acontecimentos climáticos, ela passou a sensação de que estava piorando. A questão da seca, a questão das enchentes, a questão dos acidentes climáticos. Então, nós tínhamos que responder isso. Nós estamos governando num quadro de uma crise permanente. Quando você governa num quadro de crise, não dá para se acomodar. Tem que estar permanentemente informando, permanentemente disputando. E eu acho que esse não é um problema só da comunicação. A comunicação é parte do problema, mas esse é um problema de orientação geral do governo. Baixa a Ordem Unida, todos os parlamentares vão falar sobre esse assunto. A Assembleia Legislativa, aonde o PT tiver representação, é ter uma postura mais ofensiva. Eu já falei várias vezes, você testemunha disso nas nossas lives, que é preciso polarizar e enfrentar. Não estou dizendo que vai ir até o fim, mas nós temos que marcar posição, marcar território, para poder capitalizar o que o governo está fazendo, explicar as dificuldades e enfrentar os adversários. Não na agenda deles. Eu acho, viu, Conde, que o Bolsonaro vai enfrentar uma situação muito adversa. O trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, pelo Alexandre Moraes, está muito consistente. Na hora que aparecer a denúncia, na hora que aparecer os fatos, na hora que aparecer a condenação, esse discurso de vítima vai diminuir. Claro, ele tem os negacionistas, ele tem a bolha, que vai continuar defendendo ele, porque eles acham que teve um golpe, eles acham que o Bolsonaro
O Lula não foi eleito. Eles acham isso, é uma bolha cega, negacionista. Mas se nós insistirmos na polarização, no debate, nós vamos enfrentar. Porque essa nova direita extremada que acontece no mundo, Estados Unidos, você veja bem que eles tiveram um crescimento relativo em Portugal, aqui no Brasil, na Itália, vai exigir da esquerda uma sofisticação na maneira de combater a extrema-direita. Porque a extrema-direita, Conde, ela é cria do neoliberalismo. O neoliberalismo precariza tudo, precariza direito, precariza segurança, precariza políticas sociais. Aí ela vem nesse caldo do caos. Nós temos que compreender isso para fazer a disputa mais acirrada, a disputa mais contundente. Para mim, essa é a grande lição que eu tiro das pesquisas. Tá aí o José Genuíno aqui no 11 News. Ada Costa, deixa eu colocar na tela aqui. Parabéns, Genuíno. Precisamos unificar as falas e sermos base para Lula. Nato, deixa eu aumentar aqui esse box. O problema da esquerda é que é um embate ideológico mal feito. Concordo com o Genuíno, é necessária uma coordenação maior na disputa ideológica. Guaraci. Genuíno, meu Deus, o problema é que as pessoas não se informam mais como há 20 anos atrás, não assistem TV, nem leem jornais, muitas amando dos pastores evangélicos. Acordem. Ivo Afonso, sem militância do PT, os fascistas vão ganhar tudo. A coisa é perigosa mesmo, né, o Genuíno? É perigosa, é fio da navalha. Nós temos que defender o governo Lula como a melhor possibilidade histórica do Brasil. Este governo Lula, ele tem que afinar bem o discurso. Por exemplo, eu vou dar um dado concreto. Essa fala do Lula de que tem que virar a página em relação ao golpe de 64 não foi uma fala feliz. Está entendendo? Então, sabe, essas coisas que acabam dificultando, acabam botando areia, vamos dizer assim, na defesa do governo. E é necessário que a gente tenha uma afinidade política, cultural, ideológica, esteja junto com os movimentos, faça o debate sobre a pauta das mulheres, está aí crescimento do feminicídio, a pauta do povo negro, a pauta da comunidade LGBTQIA+, a pauta das populações originárias, e voltou à tona a crise dos Yanomamis, é importante, porque nós pegamos um país arrasado. E esse país está sendo reconstruído, mas, ao mesmo tempo, tem que se transformar. E nós temos que atuar com muita certeza, com muita perícia, com muita astúcia para não errar, porque eles apostam no que pior, melhor. Tanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E eles apostam no caos. Eles apostam em Deus, pátria e família. Eles têm esse discurso. E aí eles vão apostando no vale tudo. Portanto, nós temos que entender a novidade que é enfrentar uma direita protofascista. Eu acho que essa direita vai baixar um pouco o peso dela com a apresentação das denúncias, das condenações, e eu acho que vai. E nós temos que estar preparados. Agora, nós não podemos provocar o assédio judicial. Apoiamos o Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, mas nós temos que fazer a nossa política de exigir punição sem anistia. A palavra de ordem é punição sem anistia e reformar essas instituições que foram bolsonarizadas, inclusive as Forças Armadas. Genuíno, talvez seja esse o problema. A esquerda, olhando a agonia da direita, a agonia judicial, talvez esteja numa zona de conforto, falando, não precisa fazer nada, eles vão ser presos mesmo, mas não é assim. E não dá para contar com isso, né? Você tem razão, é uma ilusão. Eles vão para a ofensiva, eles montam o discurso e unificam esse discurso. Quem defende o que eles queriam fazer no dia 8 de janeiro e apresenta uma proposta de anistia com aquele vandalismo, está preparado para qualquer coisa. Nós não podemos ficar na zona de conforto, nem podemos ficar no ilusionismo. A ilusão, jamais. Zé Genuíno, deixa eu te perguntar, o pessoal está perguntando aqui no bate-papo também, dos ministros do ministério do presidente Lula, há uma perspectiva de que o Lula vai fazer uma reforma. Evidentemente, a gente
enfim, respeita os ministros, todos os ministros ali nas suas especificidades e tudo mais, mas não está faltando alguma coisa? Quer dizer, justamente nessa coesão, digamos assim, em defesa do próprio governo, parece que cada um é uma ilha, né? Parece que cada um está... Como é que é isso para você? Você tem razão, está faltando uma gestão política unificadora, coordenadora das ações do governo, porque o governo é mais amplo que o PT. Então, tem que haver isso aí. Os cargos políticos do Planalto têm que coordenar esse grande governo, esse amplo governo, com ações unificadoras. Isso é uma coisa. A segunda coisa, Conde, os partidos à esquerda, PT, PSOL, PCdoB, parte da Rede, do PSB, do PTB, do PDT, eu acho que nós temos que construir uma ação mais de bloco, uma ação mais de frente, para polarizar naquelas questões que nós sabemos polarizar e podemos polarizar. O exemplo disso é a questão que o Lula teve uma posição correta e a esquerda não capitalizou o suficiente na declaração deles de solidariedade ao povo palestino. O debate sobre a Petrobras, viu, Conde? É muito importante que a esquerda saia da toca e faça o debate, porque a grande mídia vem com o discurso do rentismo. Vem com o discurso do rentismo. A questão, por exemplo, da política industrial. Temos que fazer o debate sobre essa questão. O salário mínimo, nós temos que buscar uma maneira de ter um aumento mais significativo. Na área da educação, eu acho que o Camilo está marcando passo em não ter revogado o novo ensino médio e a questão da escola cívico-militar, porque foi por decreto. Ele podia revogar na base do decreto. Certas coisas a gente tem que tomar medidas mais contundentes, tá certo? Essa questão da pandemia, no caso da dengue e da Covid que voltou. Aliás, eu saí da Covid, viu? Agora eu não estou mais com Covid, viu? Pô, que bom, Genuíno. Mas essa que você pegou não foi muito grave, não, né? Não. Foi só uma semana, um pouquinho de sintoma, mas muito leve. Então, olha bem. Genuíno pegou Covid e está melhor. Que bom. Esses fatores acabam criando uma expectativa de que o país não está fazendo tudo aquilo que deve fazer. Há uma expectativa de mudança, há uma esperança que nós estimulamos na população. Portanto, eu acho que tem que haver um reajuste do governo. Tem que haver uma espécie de chamar o feito à ordem. E, do ponto de vista do PT e dos partidos de esquerda, tem que haver uma afinidade maior. Tem que haver uma espécie de voz mais fina, mais sofisticada para fazer o enfrentamento político, ideológico e cultural. Porque parece que as coisas estão caminhando bem, bastante bem, com exceção da educação que você falou, a questão do Camilo. É verdade que tem questões ali que estão sendo, digamos, não estão sendo tratadas à altura do problema. Mas, no geral, na economia, né, no combate à pobreza, o governo está fazendo o que ele sabe fazer. E olha só, né, olha na economia, eu vou te dar esses dados aqui, Genuíno, o seguinte: investimentos anunciados pelas montadoras no Brasil. General Motors, 7 bilhões. Volkswagen, 16 bilhões. Renault, 5 bilhões. Nissan, 3 bilhões. Caoa, 4,5 bilhões. BYD, 3 bilhões. GWM, 10 bilhões. BMW, 500 milhões. Hyundai, 5,45 bilhões. Toyota, 11 bilhões. Total, 65 bilhões. Quer dizer, o pessoal está botando dinheiro no Brasil de novo, claro, e a gente está reclamando do quê? Eu quero que o que você está dizendo aí vá para a boca de um parlamentar do PT, de um ministro do PT, de um senador do PT, de um prefeito do PT. É isso que falta. A comunicação, a disputa política, ela é sistêmica, é coordenada, é com vasos comunicantes, tem que ser uma espécie de voz unida com o mesmo objetivo. Eu acho que está faltando essa prontidão, esse apetite, né? Tem que ter apetite, Janine. Por exemplo, olha, a Câmara dos Deputados, você tem 100 e poucos deputados. Dá para fazer uma boa disputa lá, dá para fazer barulho. Se a gente fica só negociando, aí nós não vamos disputar com o sentimento da sociedade. Essa é a falha que eu tenho apontado. Inclusive, eu tenho falado que é necessário você fazer um bloco de esquerda
não é para enfrentar o líder, é para marcar posição, negocia marcando posição. Eu acho que está faltando isso. E considerando que nós vamos para um ano eleitoral decisivo, e você viu a pesquisa de São Paulo, o que mostra que vai ser uma eleição pau a pau, nós vamos ter que tirar, vamos dizer assim, sair da defensiva, sair do muro, dizer a coisa como elas são, dar nome aos bois como eles são, e fazer a disputa sem sectarismo, sem dono da verdade, mas fazer a disputa com clareza e com princípios democráticos. O Genuíno, eu não sei, você teve no coração dos primeiros mandatos ali do presidente Lula, sobretudo o primeiro mandato, às vezes parece que o PT é muito dócil, né? Quer ser, né? Virou governo e quer ser compreensivo, entende as demandas perfeitamente da direita, das composições, não quer tumultuar o ambiente para que não atrapalhe negociações. Será que é um pouco isso? Quer dizer, eu acho que o PT poderia ser mais briguento, né? Aquela coisa, né? Mais atrevido, mais rebelde. Ô, Conde, é bom analisar isso dentro do contexto. O PT foi um partido que sofreu muito a perseguição, desde o Mensalão, passando pela Lava Jato. A campanha do Lula foi uma campanha muito dura. 3 companheiros do PT foram assassinados na campanha. É bom deixar isso claro. E o PT, a judicialização aterrorizou o PT, atemorizou. A judicialização, porque é cadeia, é processo. Isso tudo cria um clima de um certo temor. Eu acho que está na hora do partido se mobilizar, fazer o debate político e recuperar aquele PT de luta, de combate, aquele PT raiz, aquele PT que fala as coisas sem sectarismo. E a gente tem que fazer isso agora numa frente de esquerda, com os companheiros do PSOL e com os companheiros do PCdoB e fragmentos de outros partidos. E com os movimentos, Conde. Os movimentos sociais, nós precisamos intensificar a relação mais íntima politicamente com eles, porque tem muita coisa acontecendo no país, mas elas estão dispersas, elas não produzem uma consciência, elas não produzem um movimento de ideias, elas não produzem um movimento de opinião pública. É isso que está faltando, nós podemos fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a pesquisa foi um recado, nós devemos ler esse recado sem oba-oba, nem achar, sem negar os dados. Nós temos que avaliar bem. Dessas pesquisas, o único contrabando que tinha lá foi aquela pergunta da Quest sobre a solidariedade do povo palestino, né? Se o Lula exagerou ou não. Você não faz uma pergunta dirigida assim, né? Aquela ali foi de encomenda. Tirando essa pergunta, as outras são pesquisas sérias que a gente tem que avaliar corretamente, tirar lições dela, porque ela reflete o momento, e, principalmente, está claro uma coisa: reconstruir, transformar o país não vai ser uma luta fácil, porque a extrema-direita ela aposta, deixa as coisas como estão, não vamos mudar nada. Por exemplo, eu acho, Conde, que a segurança pública, eu falei sobre isso contigo algumas vezes, a segurança pública está refletindo negativamente para o governo. O governo poderia ter outra maneira, outra política de como gerir a segurança pública. Eu estou defendendo isso desde o início do mandato do Lula, que era criar o Ministério da Segurança Pública, o sistema integrado, tá certo? Uma concepção de segurança pública, força e não violência. Quer dizer, a gente vincular a segurança pública com a eficiência, com a proteção dos direitos da população, não aceitar essa dicotomia segurança pública versus direitos humanos, não aceitar isso. A esquerda se inteirar da problemática da segurança pública, porque essa problemática está vindo aí. Olha a América Latina, olha o Caribe, olha a questão do Equador, olha a questão, por exemplo, da própria Argentina. Portanto, nós temos que... Olha a questão de São Paulo, com essa operação Escudo no litoral paulista. 40 mortos. E o governador faz aquele atrevimento desproporcional. Não está nem aí, quer dizer, não está nem aí para as mortes. Né? Então, eu acho que o debate, a esquerda tem que governar debatendo, disputando, informando. Porque se até porque ela disputa internamente, né, o Genuíno, com tanta força, né?
se nós queremos ganhar corações e mente, nós temos que apresentar propostas atraentes, estimulantes, que fale do futuro, que fale do ânimo das pessoas, que fale da esperança. É isso que eu acho que a gente deve fazer revisão na maneira de governar. José Genuíno, aqui no 11 News, Judite Serri está aqui dizendo, vamos aumentar aqui a mensagem. Nosso inimigo é interno, forças dentro do PT querem que tudo fique como está. Base não é ouvida nessa eleição municipal. O PT está carregando o piano dos municípios com essa federação. O que você pode dizer sobre isso, Olha, eu fui crítico à federação porque a federação ela tinha que ter existido com uma reforma política mais ampla. Acontece que a federação acaba colocando certas exigências para o PT e quando o PT não atende, ele fica na defensiva, que ele fica com a pecha de sectário. Eu acho que o PT tem que fazer uma aliança no primeiro turno, principalmente com as candidaturas à esquerda, seja do PT, do PSOL e de outros partidos. Aí, no segundo turno, a gente faz a coisa mais ampla. Então, eu acho que essa campanha eleitoral ela é muito importante para o PT. O PT tem que recuperar seus símbolos, suas cores, sua estrela, seus hinos, suas palavras de ordem, diferente da campanha eleitoral de 2020, né? Que era a campanha da covardia, do medo, do medo do medo. Pronto, já estou idealizando uma campanha. PT retrô, PT vintage. Né? Vamos voltar ao PT, aquele PT que a gente PT raiz, aprendeu. O PT raiz. PT raiz, né? Não o PT Nutella. Rômulo Galo está dizendo aqui, Zé, o sionismo tem força para derrubar o governo? Rapidinho, Zé, porque eu quero fazer uma última pergunta para você. Não tem força, está isolado no mundo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, não tem força. Eles aparentam uma força pela arrogância, mas não tem força para derrubar o governo. Com essa imprensa brasileira, eles acabam tendo força aqui no Brasil, né? Porque a imprensa dá força para eles, aparentam uma força para eles. O Genuíno, deixa eu até colocar já o Adriano Diogo aqui, que vai ficar aqui conosco. Grande Adriano Diogo, referência máxima dos nossos direitos humanos, porque tem um assunto de bastidor que o Ministério dos Direitos Humanos estava preparando uma série de eventos para descomemorar, evidentemente, o golpe de 64, e parece que o governo pediu para botar um freio nisso. Como é que vai ficar essa coisa dos 60 anos do golpe de 64? Evidentemente que a gente entende que o Lula está pensando no presente, nas questões mais emergenciais do país, mas ficou uma lacuna, vamos dizer assim. Ficou um grande ruído, viu? Um grande ruído. Eu acho que para punir os que tentaram o golpe em 8 de janeiro, tem que também lembrar o de 2016 e tem que voltar a 64. Isso tudo está ligado. É uma concepção, é uma doutrina, é uma maneira de posicionamento das Forças Armadas. Eu, respeitosamente, eu divirjo dessa posição do meu líder, presidente Lula. José Genuíno, deixa eu liberar você e seguir aqui com o Adriano Diogo. Meu querido, a gente vai seguir, vai falar um pouco das eleições em São Paulo. Genuíno, você está 100% já, né? Que maravilha. Fala com o Genuíno aí, Diogo. Conde, vamos fazer uma homenagem ao Genuíno em público aqui. Vai ser lançado aqui em São Paulo um filme sobre o Ceará, que a Aninha Cansado está aqui em São Paulo fazendo o lançamento, que vai ser lá no Espaço Itaú de Cinema, na Rua Augusta. Eu mandei o card aí para você, Conde. Escuridão na Terra da Luz, que conta a história dos cearenses que resistiram, Frei Tito, Genuíno. Nós estamos preparando o lançamento desse filme aqui em São Paulo. Esse filme, esse é o card do filme, exatamente. Olha a foto do Genuíno. Vai falar do Genuíno? O Genuíno vai ter uma participação no filme. Genuíno é astro de cinema. Um grande abraço, Adriano. Muito obrigado. Boa semana, bom trabalho, tamo junto. Força. Vamos nessa.